Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Vamos aprender o design pattern que eu utilizo com mais frequência e eu acho o mais útil entre eles. Em geral, eu utilizo esse design pattern chamado Singleton e o Abstract também, com uma certa frequência, embora o Abstract somente se há dois ou mais bancos de dados, por exemplo, ou duas ou mais formas de gravar ou ler um arquivo ou algo do gênero. Mas Singleton permite que a informação esteja disponível para qualquer classe ou módulo do programa. Agora que já fiz a propaganda, vamos à codificação. Vamos criar a classe Singleton. Adicionar novo, classe Singleton, next. Então, como que ela funciona? Vamos pagar. Está aqui. Primeira coisa que nós vamos criar aqui. Vamos alinhar. A construtora vai ser privada. Eu já vou explicar. Public static Singleton, que é o ponteiro da própria classe, instance void. Eu vou escrever aqui no header file mesmo, tá? If p não está instanciada, então p é igual a new singleton e retorne o ponteiro de p. Vamos aqui no private e vamos colocar static, endereço de singleton, um ponteiro para singleton igual a p. Muito bem, agora vamos à explicação de tudo isso aqui. Temos que criar uma função estática que pode ser chamada independente da classe estar instanciada. Então aqui é a função estática, tá vendo? Static, ela é pública. Esse cara aqui vai retornar o ponteiro da classe singleton. Vamos criar também um ponteiro static do tipo da classe, que é esse daqui. É um ponteiro do tipo da classe, ele é estático. E a construtora deverá ser private, porque não queremos que ninguém instancie a classe. Então, para você usar o singleton, ninguém pode instanciar ela diretamente. Você tem que instanciar a partir das funções estáticas aqui. No caso, só tem uma, né? É só a função de instância. E o ponteiro estático aqui, você até poderia ter acesso a ele, mas ele está privado aqui. Então, você só pode instanciar pela função estática. Entendido até agora? Então, como que funciona o singleton? Singleton é uma classe que não é instanciada em nenhum lugar, a não ser nela mesma. Daí o ponteiro static p, que é o que você está vendo aqui, que guardará o ponteiro da classe e uma função estática, que é a que você está vendo aqui, que qualquer classe ou ponto do código pode utilizar. E como vai funcionar? Você chamará a função static, que é pública, e como você sabe, a função static independe da classe estar instanciada. Então até aqui a classe singleton não está disponível. Quando você chamar esse cara aqui, a instance, a classe não vai estar disponível. Dentro da função static, como você pode ver aqui, há uma verificação se o ponteiro p, que é uma static dentro da classe singleton, tem uma instância da classe, que é esse if que você está vendo aqui. Se não houver instância, ele será criada e retornará o ponteiro para a classe instanciada. Caso contrário, a instância já existe e ele só retornará o ponteiro instanciado. Então aqui, se ele não existe, ele cria, caso contrário, ele só retorna. Bem simples, né? No singleton CPP, iniciaremos a variável static com 0, seguindo a premissa que eu sempre reforço. Não deixe o C++ ou o C inicializar as variáveis para você. Faça você mesmo. Tenha o controle do código. Então aqui no singleton CPP, nós vamos pegar. Vamos colocar um IOString aqui, se eu precisar imprimir alguma coisa. E aqui, como eu tenho um ponteiro de singleton que eu preciso inicializar, então é singleton, nome da classe, ele retorna um ponteiro, singleton, dois pontos, p. Lembrando que ela é estática, então eu posso instanciar ela aqui dentro do CPP. Esse conceito é complicado para você? Ele é uma variável estática. Ela está aqui. Como que eu inicializo uma variável estática da classe? Dentro do CPP, eu praticamente reescrevo ela aqui e inicializo ela com 0. Tudo bem? Aí eu dou, vamos mandar imprimir alguma coisa aqui. Singleton carregado, por exemplo. E vamos até o main CPP. O que eu faço aqui? Primeiro eu vou colocar o include do singleton, porque eu preciso ter a assinatura da classe. Aí eu vou colocar singleton, dois pontos, instance. Agora a classe vai ser instanciada.
Porque aqui no main CPP eu não preciso guardar o retorno do ponteiro em nenhum lugar também. Só se eu precisar. Mas a partir de agora a classe Singleton está criada e ficará disponível em qualquer lugar. Como eu executei a função instance aqui, ele vai retornar um ponteiro da classe instanciada, mas eu não quis guardar, né? Então vai ficar por isso mesmo. Se nós executarmos uma vez, você viu aqui na console Singleton carregado. Tudo bem, criou a classe. Mas para você entender que a instância da classe é somente uma, vamos imprimir o endereço de memória dela. Então vamos aqui. Vamos colocar uma variável aqui para facilitar. Singleton p é igual ao endereço da classe que está aqui. E vamos imprimir esse cara. std cout p, né? P, que é o que eu guardei ali. E vamos chamar de novo ela, só que só com a função instance, sem guardar numa variável. Que foi o que nós fizemos logo no início, lembra? Singleton instance. Então aqui eu estou trazendo uma instância para o ponteiro e aqui eu estou chamando de novo a instância. Se tudo der certo, será o mesmo endereço de memória. Se executarmos, você percebeu aqui ó, que é o mesmo endereço de memória. Então a classe Singleton está funcionando. Ela só tem uma classe na memória instanciada. Ela não tem uma cópia da outra. Né? Se você já vi problemas aqui com amigos meus, que eles fizeram a classe Singleton, só que não funcionava de jeito nenhum. Os dados nunca batiam. Aí quando a gente foi mandar imprimir os ponteiros em alguns lugares, cada vez que ele mandava esse instance aqui, por exemplo, estava criando uma classe nova. Então, todos os lugares que ele achava que era Singleton não era. Tinha uma cópia da classe em todo lugar. Então, nada funcionava, né? O dado não estava sendo compartilhado. Eu acho, se eu não me engano, ele tinha esquecido de colocar isso aqui, ó, igual a 0, ou tinha esquecido de colocar o construtor como private. Eu não lembro o que tinha feito de errado. Mas ele tinha feito de um jeito que, na verdade, estava instanciando várias vezes a classe. Não era um singleton, né? Não estava instanciada só uma vez. Muito bom. Agora vamos criar uma outra classe para ilustração. Vamos voltar aqui. Adicionar nova. Classe A. Aqui. Vamos para o header dela. Aqui. Então, o header file ela é pública. Tudo bem, aqui, bom, aqui não vai ter modificação, não, aqui tá tudo bem. Vamos lá no CPP dela, na classe A CPP. O que vai acontecer aqui? Nós vamos colocar um IOString, que é sempre bom dar um print em alguma coisa, né? IOString. E vamos colocar a classe Singleton aqui, porque ela vai precisar dela. Na construtora, vamos colocar aqui std cout classe A, um ponteiro, aí o Singleton instance. Vamos pegar uma instância da classe também. std endline. E no main CPP, nós vamos aqui colocar a classe A. E aqui embaixo, nós vamos instanciar. Só vamos instanciar, não fazer nada. Então, a construtora já vai imprimir alguma coisa. Classe. Só isso. Tá bom? Vamos compilar e executar. Ó, se você percebeu aqui, ó, no main CPP o singleton foi carregado, que é esse cara que está aqui. Aí nós imprimimos aqui, né, o ponteiro que retornou da instância. Depois nós chamamos de novo o singleton para ver se o ponteiro estava certo. E dentro da classe A, se você percebeu, ó, o endereço de memória é o mesmo. Significa que a classe só está instanciada uma vez. Isso é um singleton. Vamos para mais alguns exemplos aqui. Vamos lá no singleton H e vamos criar umas funçõezinhas aqui. Públicas, evidentemente. Então vamos retornar um char aqui, retornar string. Eu vou fazer aqui mesmo, tá? Para não ficar perdendo tempo. Return uma string. Bem original. E um outro... Opa, aqui não tem que ver. E o outro é um int, retornar int. Não passa nada. E retorna 22. Muito bom. Vamos aqui no main CPP. E aqui, depois do ponteiro, né? Vamos colocar aqui std cout
string, aí o ponteiro que a gente criou para facilitar, retornar string, aqui, e depois na stdc out, o int, aí p, retornar int, std, opa, outro ponto aqui, isso aí, vamos compilar. Então você pode ver, as instâncias de memória são iguais, elas podem mudar conforme eu for executando, mas elas têm que ser iguais para todo mundo quando o programa começar. Então ele retornou uma string aqui, ó, retornou 22. Legal? Muito bom. Vamos para a classe ACPP agora. Classe ACPP. Vamos instanciar um singleton aqui. Vou pegar esse aqui. Vou fazer igual eu fiz no main CPP. Vou criar um ponteiro aqui. Singleton. Eu coloquei o nome de singleton na classe, mas você pode fazer o nome que você quiser, tá? A característica dela é ser singleton, não o nome. Então criou um P aqui. Vamos copiar do main CPP para mostrar a string também. Aqui. Então está retornando também. Ah, tem uma outra forma que você pode usar aqui. Ó. Ao invés de você usar o ponteiro P, por exemplo, deixa eu apagar aqui. Você pode usar singleton, nome da classe, instance, aí ponteiro, retornar int. Essa é uma outra forma que você pode utilizar. Lembra no main CPP que eu disse que não precisava criar um retorno de ponteiro se você não precisar? Você pode obter a chamada de uma função no singleton somente pela função static de retorno da instância. Então aqui ele vai retornar, tudo isso aqui vai retornar o ponteiro da classe e você está chamando a função pública dela. Nada de extraordinário. Se nós executarmos, você pode ver, ó, eu podia ter escrito alguma coisa aqui diferente, né? Vamos colocar classe A, classe A. Vamos executar de novo. Pronto. Então aqui fez, para ver que os ponteiros de memória continuam os mesmos. Aqui no main CPP ele imprimiu o string e aqui no classe A ele imprimiu o string também. Quer dizer, não importa se retornou assim, com um ponteiro instanciado aqui separado, ou se retornou através do próprio ponteiro da instância. Né? Então mais um exemplo dentro do main CPP que nós vamos fazer aqui para você fixar bem o que é um singleton. Então, vamos criar uma funçãozinha aqui dentro. Char, asterisco, função, só vai retornar um string, tá? Então, singleton, endereço é igual a singleton instance. Char asterisco s é igual a p retornar, p ponto retornar string e return s. Eu fiz dessa forma aqui para você entender o que está acontecendo, tá? Eu instanciei a classe, chamei a função e retornei um valor aqui. E aqui no main CPP, e aqui embaixo no int, vamos colocar stdc out função, aí o retorno que ela vai te dar, que é a string lá. Isso aí, vamos executar. Você pode ver aqui, ó, que ele, na função, imprimiu uma string. Eu vou mudar o código da função para você ver que tem uma forma mais reduzida. Como que seria? Return singleton instance retornar string. Pronto. Não precisei criar ponteiro e já retornou sozinho isso daí. Executar. Funcionou da mesma forma. Como você pode ver aqui, ó, função. Tá vendo? Então percebeu como funciona da mesma forma? Não precisou instanciar o ponteiro da classe singleton. Uma última recomendação, porque alguns programadores em C e C++ acham que depois de um malloc ou um new não precisa dar um free nem um delete. É criar uma função estática que apaga a instância. Como que nós fazemos isso? Vai aqui no singleton, na classe singleton, põe static, sei lá, del instance, por exemplo. É um void. Aí o que ela faz? If ponteiro existe? Sim. Delete p. Só isso. Você pode até botar um p igual a 0 aqui, que é uma boa prática, mas então, não precisa. Mas só para manter a boa prática aqui. E aí no final do programa, você sabendo qual é o ponto de saída do programa, no caso aqui a última linha, por exemplo, antes do return,
eu dou um singleton, ou dou um P, del instance. Ou dou simplesmente um singleton, del instance. Tanto faz. Vou colocar, deixar o P aqui porque facilita, né? Vamos compilar. A classe foi finalizada com sucesso. Se você quiser, a gente coloca até um print aqui, ó. Vou botar um print aqui. Finalizada. Só preciso botar um include IOString aqui. Vamos executar. Aqui, ó. Finalizou. Então é sempre útil colocar um finalizador para liberar a memória, liberar qualquer coisa que tenha na classe singleton. Porque como ela está assim que você começou o programa, em geral, já numa das primeiras linhas do código, você já põe ela para instanciar. Que é essa forma aqui que eu te falei, né? Você já põe ela para instanciar. E no final da classe você põe ela para apagar. Né? Todo new requer um delete. Então esse design pattern chamado singleton é muito útil quando você precisa de uma informação que deve estar disponível o tempo todo no código ou em qualquer ponto do código. Eu, particularmente, utilizo o singleton como se fosse um pool de dados. Eu centralizo todas as informações que devem ser públicas nele. Por exemplo, uma estrutura que deve ser pública ou um ponteiro da classe. Esse do ponteiro da classe, quando a arquitetura do programa falha e você não pensou que uma classe deveria ter visibilidade em determinado ponto do programa, é útil porque você coloca um ponteiro nesta classe no singleton e a partir daí ela pode ser acessada em qualquer lugar. É claro que isso aí é, entre aspas, um tapa-buraco, né? Mas porque provavelmente foi um problema de desenho ou de projeto no programa. Mas já te ajuda para você não ter que ficar reescrevendo o código ou reescrever todo o projeto por causa desse problema. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!